Fala, sétimo ano, beleza? Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo para a recuperação, LV4, capítulo 2, ideia de proporção. Cláudio, o que é uma proporção? Pessoal, uma proporção, lembra da ideia de razão? Razão é uma fração onde eu estou comparando duas quantidades. A proporção, o início do capítulo de vocês, ele trabalha com a ideia do filme A Fuga das Galinhas. E o que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Ou seja, são a quantidade de desenhos que foi utilizada para fazer todo aquele filme. Porque ele diz que aquele filme Na Fuga das Galinhas foi utilizado um material de massa de modelar para fazer todos os desenhos. Ou seja, eu estou trabalhando uma proporção. Quantas massinhas de modelar eu vou ter que utilizar para fazer todos os movimentos, todos os desenhos? Se calcula por uma proporção. Lembra, uma razão é uma igualdade de fração. E a proporção, olha só, eu vou estar comparando duas. Eu tenho uma razão A sobre B e eu tenho outra razão C sobre D. Glauda, e como é que eu vou... Tem nomes para esses elementos? Tem, pessoal. O A, o B, o C e o D são números que você vai encontrar, certo? Onde eu posso estar lhe dando 3 valores e você vai ter que calcular um, usando a ideia de uma equação do primeiro grau, beleza? O A, o B, o C e o D são os termos da proporção. Aí, como vai estar em ordem? A, B, C e D, o A e o D são os extremos, o B e o C são os meios. Se você procurar videoaulas no YouTube, ele fala assim, ó, para toda proporção você utiliza a ideia de produto do meio pelos extremos. Glaude, como assim um produto? Porque ele multiplica, ó, A vezes o D e o B vezes o C. É o produto do meio, o A e o D, pelos extremos. E esse produto tem que ser igual. Lembra, quando a gente trabalhou com a razão equivalente, ou seja, eu tenho que descobrir no produto do meio pelos extremos um termo desconhecido, um X, um A, um B, um C, um Y, qualquer letra, tá bom? E eu tenho uma propriedade fundamental para calcular isso. Qual é a propriedade? Produto do meio pelos extremos, está aqui, ó. Ele vai multiplicar o A e o D e o B e o C. Faz uma igualdade e essa igualdade você depois calcula o valor do termo no qual nós estamos procurando. Glaude, como é que eu sei se duas razões formam uma proporção? Vamos lá. Duas razões só vão formar uma proporção se o produto delas, o produto do meio pelos extremos, for o mesmo. Olha só, 7 vezes 6. 7 vezes 6, os extremos, dá 42. Produto do meio, 3 vezes 14, dá 42. Então, os 7 terços e o 14 sextos são razões, são proporções. Formam uma proporção eles, tá bom? Então, presta atenção nessa ideia. Se você fizer a multiplicação em X, em cruz, tá bom? Você tem que encontrar a mesma resposta. Claro, se for resposta diferente, não é uma proporção. Beleza? Tem que se formar um produto igual no primeiro membro e no segundo membro. O produto do meio dos extremos tem que ser o mesmo valor. Olha só outro exemplo, ó. 8 décimos e 2 onzeavos. Vamos lá. 8 vezes 11 dá 88. 2 vezes 10 dá 20. 20 é igual a 88? Não. Então, não formam uma proporção. Isso não é uma razão equivalente. Tá bom? Então, cuidado. Quando você estiver trabalhando com a ideia de proporção, você vai ter que trabalhar com a minha relação básica. Produto do meio pelos extremos. Tá bom? Vamos lá aqui, ó. Propriedades da proporção. Glaude, são quantas propriedades? São 5 propriedades. Mas lembra, essas 5 propriedades
nós podemos resumir elas em 3. Glaude, por quê? Porque 2 propriedades são parecidas, tá bom? Então vamos lá, tem a propriedade fundamental das proporções. Que propriedade é essa? É o produto do meio pelos extremos. Eu faço a multiplicação, ó, em x, tá bom? Produto do meio pelos extremos. E quando eu fizer a multiplicação em x, aí eu calculo o meu termo no qual está faltando, no termo que eu quero encontrar, no termo que eu quero saber se elas formam uma proporção. Olha aqui um exemplo, ó. 5/8 e 15 sobre x. Se eu multiplicar, ó, 5 vezes x, 5x. 15 vou multiplicar por 8. Aí 15 vezes 8, você encontra no valor de 120. E aí, Glaudo, o que eu faço agora? Lembra, se o número está junto de uma letra, quer dizer que um está multiplicando o outro. Qual é o contrário da multiplicação? Não é uma divisão? Então, o 5 que está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo 120. Aí, 120 dividido para 5, eu vou encontrar que o x vale 24. Tá bom? Então, sempre você vai trabalhar com essa ideia. O produto do meio pelos extremos, multiplicação em x, em cruz, tá bom? E você encontra um termo que vai estar faltando, seja ele na primeira ou na segunda razão. Pode estar no numerador ou pode estar no denominador. A regra é a mesma para todos, beleza? Vamos lá aqui outro exemplo, ó. O comprimento e a largura de um galpão são proporcionais a 8/5. Respectivamente, a medida da largura é 25. Qual é o comprimento? Olha só, qual é a ideia que eu estou usando? O comprimento e a largura. Do lado como é que sabe que a razão é essa? Porque é o primeiro nome, ó, o comprimento e a largura. Então, quem é o meu numerador? É o comprimento. Quem é o meu denominador? É a largura. Vou montar a razão, ó. 8 é o comprimento, 5 é a largura. E aí, Glaudo, o que eu faço? Vou montar a fração, 8/5. E aí, Glaudo, agora? Vou montar a minha outra razão. Qual outra razão? O que ele quer? Não é o comprimento? Então, ó, vou chamar de C sobre... Aí ele disse que a largura vale 25. C sobre 25. Multiplico de novo, ó. Produto do meio pelos extremos. 5 vezes C, 5C. 8 vezes 25, multiplicando, dá 200. Aí o 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 200 dividido para 5, dá 40. Então, sempre você vai trabalhar com a ideia de uma multiplicação, certo? Que é o produto do meio pelos extremos. Após a multiplicação, você faz uma divisão para calcular o teu termo desconhecido, a sua variável. Tá bom? Glaudo, essa ideia de quarta proporcional vai cair? Vamos lá, o que é essa quarta proporcional? Você lembra, para mim ter uma proporção, vou ter 4 valores. O A, o B, o C e o D. Dos 4, eu vou te dar 3. Vai ficar faltando calcular 1. E você monta a razão. Fica o primeiro sobre o segundo, o terceiro sobre um valor que você não sabe quem é, que você chama ele de X. Aplico a propriedade fundamental, vou multiplicar de novo em x, em cruz, e calculo o valor que está faltando. Tá bom? E aí você encontra essa quarta proporcional. Glaude, isso é uma propriedade? Não. As propriedades, nós temos aqui, ó. Quais são as propriedades? Vamos lá. Lembra que eu te disse que são 5? Uma eu já falei, que foi a propriedade fundamental. Olha aqui a primeira. De outra propriedade, você tem os segmentos. Lembra, quando eu estou trabalhando com a ideia de proporção, é assim, ó. Essas outras propriedades, vou resumir. O que eu estou fazendo com uma razão, eu tenho que fazer com a outra. Traduzindo, se eu somar uma razão, o numerador com o denominador, a outra razão, eu vou ter que somar o numerador com o denominador. Glaude, se eu não fizer isso, infelizmente você vai estar fazendo o cálculo errado. E aí, Glaude, depois que eu somar, você faz a soma de um lado, faz a soma do outro e determine o valor que você quer achar.
monta depois a tua proporção. Montou a proporção, faz a multiplicação em cruz. Essa é a segunda e a terceira propriedade. Glaude, qual é a quarta e a quinta? É a subtração. Se você vai subtrair de um lado, você vai ter que subtrair do outro. Não me interessa se é numerador com denominador, denominador com numerador, ou se é os dois, numerador, numerador, ou denominador com denominador. A ideia é, o que você está fazendo com uma razão, você vai ter que fazer com a outra. Se eu estou somando a segunda e a terceira propriedade, soma. Se eu vou subtrair, que é a quarta e a quinta, tu subtrai. E depois, monta a tua proporção e calcula o termo que vai ficar faltando. A ideia básica é essa. Você não pode, de maneira nenhuma, distorcer os valores. Lembra, Glauco, distorcer, por exemplo, como? Se por acaso você vai somar de um lado e subtrair do outro, está errando. A ideia é, somando de um lado, soma do outro. Subtrai de um lado, subtrai do outro. E assim por diante, tá bom? Essas são as propriedades. Glauco, qual o assunto que está na prova? Razão e proporção. Tá bom? Então, sim, estude pelo livro de vocês, tá bom? Tire suas dúvidas lá na nossa videoconferência, resolva, certo? A lista de exercícios que eu vou estar colocando lá na Agenda Edu e no portal sai para vocês, que essa lista eu vou estar fazendo correção na videoconferência, beleza? Fique com Deus, uma boa prova e aproveite para estudar. Tchau, pessoal, até a próxima.